Boas pessoal, eu sou o Vi e estou aqui com o Labs para mais um episódio de Criptoconversas. Boas, pessoal. Então, esta semana ahm, temos aqui uma semana que não foi tanto da Bitcoin, até porque a Bitcoin tem estado a descer ligeiramente nesta última semana, mas foi mais das alts. Praticamente todas as alts, praticamente todas subiram. Sim, e bastante. Tivemos aqui imensos casos de coins que já estavam no top 100 e mesmo no top 50 e até no top 10 que tiveram crescimentos tipo muito altos. Isso dá para ver facilmente na capitalização do mercado total de cryptocurrencies, que ultrapassou os 600 bilhões de dólares. Reminder que há uma semana era menos de 500 bilhões, é tipo muito dinheiro que entrou só esta semana. E mais interessante também, temos de falar da percentagem de capitalização da Bitcoin, ou seja, da dominância do mercado da Bitcoin, que no início da semana estava perto dos 60% e neste momento está abaixo de 50%, ou seja, neste momento mais de metade do dinheiro em todas as cryptocurrencies não está em Bitcoin. Enquanto que há uma semana atrás era o contrário, e obviamente isto aqui afetou muito os preços, né? Tivemos aqui muitos aumentos das altcoins muito maiores que os da Bitcoin. Mas eu acho que é muito cíclico. Tivemos aqui algumas semanas em que a Bitcoin estava a dominar completamente e agora estava-se à espera deste crescimento das altcoins e basicamente foi isso que aconteceu. Sim, de facto é isso que acontece. Quando não há input de dinheiro no mercado, é normal quando subir as alts, descer a Bitcoin e vice-versa. E agora mesmo com input de dinheiro no mercado das cripto, houve muito mais input no Ethereum e companhia do que na Bitcoin. O Ethereum está a ir muito bem, aliás, muito melhor do que era esperado para este ano. O Ethereum que estava ali com muita resistência nos 300, 400 e que agora vai quase nos 600. E é esperar para ver, ainda há uma semaninha até o final do ano, 2018. Já se fala de muitas coisas, muitos bancos que querem interagir com o Ethereum e fazer blockchains em cima do Ethereum. É uma coisa para ver. Sim, cada vez estão a aparecer mais ICOs e mais projetos interessantes e muitos destes são construídos exatamente em cima do Ethereum, portanto é sempre como já a maioria maioria não, mas grande parte das cryptocurrencies principais foram feitas através da plataforma do Ethereum, cada vez aparecem mais assim. Exatamente. Eu acho que isto também é um resultado de muito dinheiro entrar em altos, é que houve este influxo, houveram estas pessoas todas a entrar, este pessoal todo que de repente começou a investir em Bitcoin. E passado algum tempo, obviamente toda a gente começa pelo Bitcoin, mas passado algum tempo eles viam o Ethereum e etc. e começavam a perguntar o que era isto. E passado algum tempo depois de entrar na Bitcoin, começam a entrar nas cryptocurrencies sem ser a Bitcoin, ou seja, nas altcoins, e aí também, como são mercados que em geral têm um market cap mais baixo, tipo individualmente, por exemplo, o Ethereum tem 81 bilhões, enquanto que a Bitcoin tem 300 bilhões, mas basta ir um bocadinho mais para baixo e o número 10, por exemplo, só tem 5 bilhões, neste caso Monero, ou seja, se de repente as pessoas começam a descobrir estas altcoins e começam a pôr lá dinheiro, é normal haver crescimentos muito maiores, e foi isso que vimos. Tivemos, por exemplo, o Cardano, que só esta semana ter feito um aumento de 200% para além para aí 1000% que já tinha feito antes, assim, crescimentos ridículos, e dá para perceber a razão porquê. Sim, exatamente. Pois, exato, o Cardano foi um excelente exemplo do que aconteceu esta semana no resto das criptos, na verdade. Agora, apesar disto ser muito das criptos das altas terem subido, a Bitcoin também conseguiu ultrapassar os 20 mil dólares durante pouco tempo, mas conseguiu. Esta semana, o que teve alguma influência nos mercados, apesar de depois ter continuado a descer por causa mesmo disto que nós temos estado a falar agora, não é? Sim, houve aqui uma altura em que conseguiu realmente passar dos 20 mil dólares. Obviamente depois nestes valores assim, nestas barreiras psicológicas, quase estes números tipo 20 mil, 10 mil, 30 mil, existem sempre imensas resistências, porque há muita gente que diz, ok, quando chegar aos 20 mil eu vou vender porque nessa altura já tenho imenso profit, então põe estas sell orders e basicamente cria estas sell walls enormes, como ainda há pouco tempo havia julgo que era até nos 19 mil, algo do género, que era uma sell wall de quase 1500 bitcoins, alguma coisa do género, ou seja, a partir do momento em que o preço chegasse àquele valor,
aquelas trades iam todas começar a ser efetuadas e aquela Bitcoin ia ser toda vendida automaticamente nas exchanges, ou seja, o preço ia logo descer logo a seguir, e 20 mil sem dúvida que tem imensas resistências. Já conseguimos chegar lá, obviamente depois desceu e agora estamos perto dos 18 mil, mas penso que é uma questão de tempo até isto passar os 20 mil e depois dos 20 mil, obviamente, provavelmente vai crescer mais ainda, porque depois as próximas resistências já estão mais próximas dos 25 mil. Pois, exatamente. Para além disso, temos também notícias boas do Bcash, ou Bitcoin Cash, para o senhor não ficar chateado comigo, que é, vai para a Coinbase dia 1 de janeiro, não é? Sim, isto aqui é interessante porque pode parecer uma notícia muito bullish, mas ao mesmo tempo tem outra face, porque a questão é, vai ser adicionada na Coinbase, mas ao mesmo tempo as pessoas que tinham Bitcoin na Coinbase quando houve o fork ainda não receberam as suas moedas, e nesta altura vão receber as suas moedas, ou seja, vai começar a ser vendida numa das maiores plataformas, sem dúvida, que é o Coinbase, mas ao mesmo tempo muita gente vai receber o Bitcoin Cash deles e é muito possível que haja aqui um dump enorme. Ou seja, pode aumentar muito o preço, mas também pode baixar muito o preço. Mas é sem dúvida aqui uma oportunidade interessante. Sim, para além disso, também vai entrar no BitPay, não é? Plataforma de pagamentos online, que as pessoas que têm lojas online podem integrar com o seu site, e agora vão poder receber pagamentos em forma de Bitcoin Cash, o que vai dar um imenso boom à Bitcoin Cash, na minha opinião, não é? Sim, é assim, uma das melhores coisas que o Bitcoin Cash tem feito é que eles têm jogado realmente pelas suas forças, e as forças do Bitcoin Cash é exatamente ser uma Bitcoin que neste momento é funcional para fazer pagamentos e serve como uma currency, coisa que a Bitcoin neste momento não consegue fazer por causa das fees altas e do tempo de transação, que é o problema aqui que a Bitcoin Cash resolve. Então eles começaram a jogar pelas forças que têm, e é basicamente o que eles têm feito é dado apply para imensas wallets, para imensas plataformas de pagamento, para as pessoas de facto poderem pagar coisas e fazer transações com Bitcoin Cash. E aqui temos exemplos, temos o BitPay, que é uma das maiores wallets e também faz aqui muito essa parte que tu disseste do pagamento direto a, por exemplo, a lojas que queiram vender Bitcoin, etc. E temos outros exemplos, por exemplo, a blockchain.info, que é também uma das maiores wallets e também é um explorador da blockchain, também vai suportar o Bitcoin Cash. Portanto, são só exemplos. Acho que há aqui uma oportunidade muito interessante para o Bitcoin Cash, de seu crescimento também, mesmo para quem não suporta muito a ideia. Mas pronto. Sim, eu acho que são boas notícias. Eu acredito num mundo onde possam atuar ao mesmo tempo a Bitcoin e o Bitcoin Cash, não é? A Bitcoin atualmente mais com uma ferramenta tipo o ouro, porque por causa das suas Sim. fees altas, e não é fácil mudar Bitcoins de sítios para sítios, e o Bitcoin Cash com uma forma de pagamento, ainda que, na minha opinião, eu acho que haja melhores. Agora, continuando para a nossa trivia, boas notícias com o Brave. Eu vi no Twitter que o Brave vai integrar o Tor na sua tecnologia nos próximos meses, o que significa que o Brave, que já é um dos browsers com mais privacidade online, vai ainda ter mais privacidade. Isto é basicamente o apogeu da privacidade, para dizer a verdade. O Brave, que já é um browser fantástico, ainda com alguns bugs, vai ainda ser melhor. Ou seja, isto poderá ter consequências positivas no token, no BAT. Exatamente, apesar do BAT não ser uma privacy coin, obviamente quando há aqui updates ao Brave, que está diretamente ligado ao Basic Attention Token, para quem não sabe, o Brave é um browser que é desenvolvido mais ou menos pela mesma equipa que está a trabalhar no Basic Attention Token, e eles têm um browser que pronto, tem diversas funcionalidades e diversas características específicas. Nós já falámos sobre isso, julgo que em podcast anterior já fizemos até uma review do Brave, da Basic Attention Token. Aliás, obviamente acabámos por falar do Brave também, que está muito ligado, e eu acho que é excelente. Eu pessoalmente já uso o Brave, acho que é um excelente browser, tem muitas funcionalidades interessantes, e ter aqui exatamente esta ligação direta, apesar de eu não saber exatamente como é que vai ser implementado esta funcionalidade com o Tor, acho que é muito interessante.
e sem dúvida pode ser muito bom para o Basic Attention Token, que tem tido uma performance relativamente boa. Foi uma moeda que nós já recomendamos várias vezes e tem tido uma boa performance. Exatamente. Para além disso, temos boas notícias overall, que foi a Coinbase chegou ao número 1 das aplicações descarregadas, o que é fantástico, não é? O que traz muita visibilidade ao mundo, e vai adicionar novas coins. Sem dúvida. Exatamente, o Coinbase, já temos falado isto há algumas semanas, tinha basicamente feito esta escalada. Eu lembro-me que há uma ou 2 semanas falei que estava nas trending apps, depois nas trending searches, aliás, na App Store nos Estados Unidos, depois já estava no top 10, acima de aplicações como o Netflix e o Spotify, e esta semana chegou de facto ao número 1 tipo de aplicações mais downloaded esta semana na App Store. O que mostra o crescente interesse pelas cryptocurrencies, e aqui mostra-se de facto porque é que os preços também estão a aumentar tanto, porque existem imensas pessoas que estão a começar a aprender sobre Bitcoin, está a começar a haver mais media attention, e é também daí que vem muito dinheiro, é com pessoas novas a entrar. E de facto eles anunciaram há pouco tempo, julgo que num canal de televisão em que o CEO da Coinbase estava a ser entrevistado, que iam adicionar novas moedas em 2018. Já sabe que o Bitcoin Cash vai ser uma delas, já falámos disso há uns minutos atrás. Quais serão as outras? Essa é a questão. Obviamente qualquer altcoin que seja adicionada lá vai ter um pump enorme, primeiro pela especulação e depois porque de facto essas pessoas que só usam o Coinbase vão ver uma moeda nova e possivelmente vão comprá-la, e isso obviamente vai afetar muito o preço da moeda. E agora não se sabe qual vai ser, é normal. Há já alguma especulação acerca do Ripple, acerca de outras, mas não se sabe nada ao certo. Sim, quanto ao Ripple, é de notar que o Ripple é uma cripto extremamente pragmática, mas para termos empresariais. O Ripple não foi feito para usuários comuns. O Ripple foi feito para transações entre empresas e principalmente bancos, ou instituições bancárias. O que significa que provavelmente não vai ser o Ripple pelas razões que eu disse agora, porque o Ripple é uma coisa mais enterprise, ao contrário de outras criptos que são mais para ser adotadas pelo utilizador comum. Mas não sei, e é uma coisa que vamos ter de ver. Sem dúvida. Agora, é uma questão de ver realmente, a partir do momento em que haja qualquer coisa que seja muito indicativo de uma moeda ser adicionada ou não, ou até a partir do momento em que se confirme como vai ser adicionada, acho que sem dúvida que nessa altura as pessoas têm de começar a comprar essa moeda, porque é muito provável que haja uma valorização muito grande. Agora, para além disso, boas notícias para uma cripto que eu confesso que estou um bocadinho dividido quanto ao que sinto sobre ela, que é o Podcoin. O Podcoin começou assim como uma espécie de shitcoin, mas tem vindo a ganhar credibilidade. Eles têm vindo a interagir bastante, uma equipa séria, tem vindo a ganhar credibilidade, e acontece que um deles, penso que foi o CTO ou CEO, não me lembro, eles não são bem CEOs, não é, mas o senhor que manda para lá, ele foi ser entrevistado pelo Gary Vee. O Gary Vaynerchuk, para quem não conhece, é um empreendedor muito conhecido que tem um podcast. Ele foi entrevistado. O podcast ainda não saiu, o que significa que quando sair, provavelmente vai haver um boomzinho de Podcoin. Por isso é que eu estou a dizer isto. Eu sei que ele foi entrevistado porque eu vi na história do Gary o CEO, vou-lhe chamar CEO, não sei se ele é CEO, o CEO da Podcoin, a ser entrevistado pelo Gary. Deve sair no decorrer desta semana ou da próxima, por isso se quiserem terem atenção ou pesquisar mais sobre essa cripto, eu sugiro que o façam. Sem dúvida. Agora uma notícia muito interessante. Na Dinamarca há um Bitcoin billionaire, julgo que é na currency da Dinamarca, não sei qual é a currency deles, não sei se usam um euro ou não, mas julgo que bilionário de Bitcoin, não é? Talvez milionário. Basicamente é uma pessoa muito rica, ficou muito rica através de investimentos de Bitcoin, provavelmente já está aqui há bastante tempo. Decidiu ser o sponsor de uma equipa profissional de hockey da Dinamarca,
e basicamente decidiu pôr o nome do estádio, ou mudar o nome do estádio dessa equipa para Bitcoin Arena, ou seja, Arena Bitcoin. E não só isso, como vai pôr um logotipo do Bitcoin no meio do campo, ou seja, isto é uma daquelas notícias daquele pessoal assim mais excêntrico, não é? que ficou rico por causa da Bitcoin e decidiu, assim, por um lado é um bocado estúpido, pode tirar um bocado a credibilidade, mas sem dúvida que muita gente, principalmente que as pessoas mais velhas, se calhar vão ouvir falar daquilo, nunca ouviram falar da Bitcoin, se calhar à partida podem conhecer um bocado melhor o que é. Dá visibilidade, não é? É daquele tipo de notícias que se calhar, tipo, dão 20 segundos de tempo de antena na TVI, mas continua a dar 20 segundos, não é? Tipo aquelas curiosidades de fim de telejornal. Tipo, eu acho positivo, eu acho que é um facto interessante e que eu acho que nunca teria um impacto negativo. Eu acho que a ter impacto é Sem sempre dúvida, positivo. assim, tipo, também, por um lado, estamos a falar de uma coisa que quer ser uma moeda, tu não vês, por exemplo, a Euro Arena, em que tem um símbolo de um euro lá no meio, ou a Exato. Dólar Arena, percebes? Isso é porque... Mas é uma coisa nova, é assim uma coisa engraçada, na minha opinião. Também não acho que vai ter impacto negativo, não é? Pode ser do género as pessoas dizerem Bitcoin, etc. Mas em geral acho que vai ser. Também não vai ter um impacto positivo muito grande, não é? Mas pode dar a conhecer e é uma coisa engraçada. É assim, houve muita gente a ficar muito rica na Califórnia o século passado e há pouco menos de 2 séculos atrás com a febre do ouro, a encontrar ouro e esses gajos também obviamente que eram românticos sobre isso, estás a ver? Eu acho que isto é tudo uma situação romântica e é uma situação que acaba por ser gira, não é? Claro. Para além disso, E pronto. houve esta semana um early adopter da Bitcoin, que ninguém sabe quem é, que decidiu fazer uma doação de 5.057 Bitcoins, ou seja, qualquer coisa como 86 milhões de dólares para a caridade. Isto deve ser daquelas pessoas que foi mesmo muito early adopter e comprou mesmo muitas moedas na altura, que provavelmente nem sequer custaram assim tanto, né? Sendo que a Bitcoin há alguns anos podia ser comprada por 10 cêntimos ou menos, e neste momento deve ter imensas Bitcoins e pronto, decidiu fazer aqui uma boa ação. Julgo que ele criou uma plataforma, não criou uma plataforma, mas criou uma espécie de fundação chamada Pineapple Foundation, em que basicamente a partir daí ele gera as Bitcoins e vai enviando para várias instituições de caridade diferente. Acho que é uma boa iniciativa, sem dúvida. Há muita gente que ficou muito rica e também vai um bocado ao encontro uma das ideias principais da Bitcoin e das cryptocurrencies, que é a redistribuição de riqueza. Ele aqui está a fazer a sua parte, está a doar para várias caridades que provavelmente precisam deste dinheiro mais que ele. E provavelmente também digo eu, isto não deve ser assim tanto dinheiro para ele para doar assim, sem sequer dar a cara. Pode ser simplesmente uma boa pessoa, mas existem muitos estes early adopters que simplesmente têm muitas bitcoins e são estupidamente ricos neste momento. Mas pronto, sem dúvida que é aqui uma ação de louvar, inspiradora também. Sim, claro, e não só que é uma situação bonita de se ver, traz também ainda mais visibilidade às bitcoins, tal como a notícia anterior, é uma notícia perfeitamente plausível de aparecer em qualquer tipo de telejornal, o que obviamente não lhe tira os louros, aliás, é fantástico o que ele fez. Claro, sem se associar publicamente, né? Exatamente. Sem dúvida que perde uma oportunidade excelente para ganhar alguma imagem pública, talvez ele não queira isso, possivelmente não o quer, mas normalmente este tipo de doações muitas vezes vêm associados a uma certa pessoa, porque apesar de estar a fazer uma coisa boa, sem dúvida, mesmo que o objetivo da pessoa seja divulgar-se a si própria, acaba por estar a fazer uma boa ação, mas neste caso nem é isso que acontece, porque, como disse anteriormente, é uma pessoa anónima e acho isso louvar. Ou seja, só boas notícias. Agora, passando aqui a nossa parte da trivia e entrando na cripto da semana, que esta semana é o Aeron. Para quem não sabe, o Aeron é uma cripto extremamente relacionada com a aviação, que na minha opinião tem bastantes possibilidades de ter um alto boom recentemente, principalmente porque a aviação é uma indústria que mexe muito dinheiro, mas mesmo muito dinheiro,
E o Aeron basicamente o que faz é uma blockchain de pilotos e dos seus registros de voos e de aviões e os seus registros de voos e de horas voadas. Ou seja, o objetivo do Aeron é diminuir os acidentes aéreos que são causados em mais de 50% por fator humano. Ou seja, para quem não sabe na aviação, vou dar uma rápida introdução agora. O que se passa é que cada piloto tem um logbook. Um logbook em que quando um piloto faz um determinado voo, ele mete lá o voo foi de onde para onde, as horas, e é assinado por esse piloto e é assinado pelo dono do avião de onde o piloto voa. Normalmente é o CEO da companhia aérea. No final do logbook diz as horas, e é basicamente essas horas que, quando o piloto vai a uma entrevista de emprego, vão contar para esse piloto, porque a credibilidade na aviação passa muito pelas horas, obviamente, porque quanto mais experiência se tem a voar, melhor piloto se é. E pode haver muitos pilotos que basicamente chegam, por exemplo, ali a Cascais e dizem: olha, toma aqui 100 euros e assine-me aí 3 horas de voo, se faz favor. E isto causa, claro, um perigo para a aviação. A mesma coisa com os aviões. Os aviões, eles também têm o logbook das horas que voaram, porque quanto mais velho é um avião, mais desvalorizado ele é e ele acaba por não poder voar passados uns anos. Por isso, poderia haver corrupção, ou seja, o objetivo do Aeron é não haver corrupção. Para além disto, eles também lançaram uma plataforma online, um site chamado aerotrips.com, onde dá para pedir viagens de air taxi, e eles vão integrar isto com a blockchain, ou seja, dá para ver os dados do piloto, o número de horas voadas, etc., do avião. E de facto isto é isto vem revolucionar medidas de segurança da aviação. Era disto que a aviação mesmo precisava, uma plataforma mundial que possa pegar em todas as horas e colocar uma lista de pilotos sempre atualizada, para não haver possibilidades de haver corrupção. Isto de facto é fantástico. Julgo que este é o primeiro projeto relacionado à aviação, não tenho certeza. Sim, também acho que sim. Nunca ouvi falar de outro, e é um token novo. Isto julgo que saiu do ICO há pouco tempo. Tem um market cap relativamente baixo ainda, 10 milhões, ou seja, o que isto quer dizer que é uma excelente oportunidade. Só para terem noção, o volume de trocas desta moeda nas últimas 24 horas é superior ao market cap, ou seja, é uma moeda muito recente e que parece ter muito interesse. Não sei se está em algumas exchanges, não sei se já chegou a exchanges ou não. Está em 3 ou 4 exchanges, uma delas é o Hit Bitcoin. E pronto, acho que é uma coisa que parece-me um bom projeto, parece-me estar a fazer uma coisa inovadora e tem muito potencial, na minha opinião. Sim, eu concordo plenamente. Basicamente a equipa, para além da equipa dele, a equipa deles que é fantástica, que tem super experiência e no field e tudo mais, é tudo com pessoas que estão relacionadas de alguma maneira com a aviação e com o IT. O roadmap deles passa por lobbying with aviation authorities, ou seja, vão juntar-se com as autoridades de aviação para ver o que é que eles têm de fazer e o que é que podem e não podem. Eles vão lançar as aplicações de piloto e de companhia aérea. Para quê? Para que quando um piloto, por exemplo, acaba um voo, ele possa ir à sua aplicação e colocar que fez esse voo de X em X, e a companhia aérea faça a mesma coisa, o Air Traffic Control faça a mesma coisa, para depois os dados serem todos cruzados para não haver esse tipo de corrupção. O token vai poder ser usado nestas transações e também no site deles, aquela plataforma que eu falei há pouco tempo, aerotrips.com, onde dá para reservar viagens de air taxi, visitas e aulas e tudo mais. Por isso é uma situação para verem. Eu não adivinho o futuro, mas se houvesse alguma cripto que eu investisse agora neste momento, era nesta. Seguindo agora para as investment tips, ou basicamente o que devem manter debaixo do olho esta semana, fazer uma pequena introdução como habitual para dizer que isto não é nenhum tipo de financial advice. Nós não estamos a dar conselhos financeiros, não chegam à risca, estamos simplesmente a dizer o que é que achamos melhor, o que é que achamos mais interessante, e para quem não está tanto dentro do assunto e para quem não consegue de certa forma manter-se a par dos mercados, nós tentamos fazer isso
tentámos darmos aqui algumas das nossas índices, o que achamos que pode ter uma boa performance. Como introdução, quero falar dos retornos que tivemos desde a última semana sobre as moedas que basicamente dissemos para terem debaixo do olho. E isto são valorizações em termos de Bitcoin, ou seja, a valorização que nós vamos dizer aqui em termos de euro provavelmente é maior ainda, mas nós vamos falar dela em termos de Bitcoin, ou seja, se vocês tivessem comprado um Bitcoin worth de uma moeda que cresceu 10%, neste momento teriam 1.1 Bitcoin, provavelmente teriam mais em termos de euro, mas nós vamos falar aqui estritamente em termos de Bitcoin Evaluation. Primeiro podemos falar da Vertcoin, que falámos, teve um crescimento de 7%. O Modum ou Mod teve um crescimento de 20%. O ADX ou ADX teve um crescimento de 31%, sendo o maior desde a última semana das que nós recomendamos. A NLC2 ou No Limit Coin, que também foi a moeda que falámos no Coin Spotlight do último podcast, teve um crescimento de 26%. E o Salt, que também falámos pela primeira vez no último podcast, teve um crescimento de 25%. Ou seja, aqui em geral diria que a média está perto dos 23%, qualquer coisa desse género. Sim. E isto em relação a Bitcoin, o que é, se fizéssemos em relação ao euro, como eu já disse anteriormente, seria maior ainda. Sim, muito maior. A questão é que também tivemos uma bull run muito alta em termos de altcoins, portanto, sem dúvida que houveram coins que tiveram melhor performance, mas também é impossível adivinhar tudo, principalmente quando temos tantas cryptocurrencies no mercado neste momento, temos imensos projetos interessantes e o mercado muitas vezes é completamente imprevisível, não há ninguém que consiga adivinhar nem perto disso tudo o que vai crescer, ou nem metade, diria eu. Mas Sim, sem dúvida que tivemos aqui algumas que pronto, foram interessantes. Já das últimas semanas também falámos de várias, por exemplo o BET também teve um crescimento interessante. Mas pronto, esta semana vamos falar da Bitcoin, que é uma coisa que não costumamos recomendar muito, porque em geral a Bitcoin é uma coisa mais geral, não é assim uma coisa tão niche, mas sem dúvida que acho que a Bitcoin vai ter aqui um crescimento esta semana, porque se formos a ver, ela esta semana teve um crescimento quase nulo, chegou aqui a dar break nos 20k, ou seja, a resistência dos 20k está a começar, dos 20 mil aliás dólares, está a começar a ser quebrada, e eu tenho quase certeza que quando essa resistência sair, isto é muito provável que isto dispare logo para próximo dos 25 mil dólares. Sim, concordo plenamente. É os ciclos que tu falaste, não é? Esta semana tem sido de altos, o que significa que para a semana, em princípio, vai ser da Bitcoin, porque o dinheiro, mesmo havendo input, o dinheiro está sempre ou mais nas alts ou mais na Bitcoin. Tendo o mercado, basicamente, está dividido 50-50, mais ou menos. Agora está ligeiramente mais para as alts, mas passará a estar ligeiramente mais para a Bitcoin num futuro próximo, de certo? Sim, então acho que esta semana podemos ver aqui um crescimento e não me espantava nada se nesta altura daqui a uma semana tivéssemos uns 25 mil, portanto é uma coisa que de facto tem de ter atenção. Se bem que eu acho que toda a gente deve ter sempre, a maior partição do portfólio de toda a gente deve ser sempre Bitcoin, porque de certa forma é a base. Bitcoin e Ethereum, na minha opinião. Para além disso, temos o No Limit Coin, ou NLC2, como já tínhamos falado na semana passada, teve um bom crescimento. Continuo a achar que isto é das coins mais desvalorizadas, que tem mais potencial de crescimento mid-term e até mesmo long-term. Nós já demos review da moeda no podcast anterior. Tem uma plataforma muito interessante, tem tudo para crescer e sem dúvida que diria para continuarem a investir nela. Para além disso, temos o Podcoin, como já falámos neste podcast, vão ser essas notícias e também é uma indústria... Pelas razões referidas anteriormente, exatamente. Também é uma indústria, aliás, esta moeda está ligada à indústria do cannabis, que é uma das indústrias que tem tido mais crescimento. Estritamente ligada. E é uma das maiores indústrias, em termos, provavelmente vai ser das maiores indústrias, que vai ter ainda um maior crescimento nos anos que vão andar por aí, portanto é sem dúvida uma boa oportunidade. Sim.
Já agora, sobre o Podcoin, eles têm uma coisa muito interessante que é, eles têm uma aplicação que também serve como wallet, em que as pessoas têm um ID e uma password para entrarem e que podem vender diretamente e comprar Podcoin na aplicação usando, por exemplo, o PayPal. Ou seja, a aplicação trata dessa troca. Podem colocar lá que estão a vender 20 Podcoins a X euros via PayPal. Metem lá o vosso e-mail do PayPal. Assim, alguém quiser comprar não tem de ir sequer a nenhuma exchange. Basta ir lá e paga-vos dinheiro com PayPal e automaticamente a aplicação dá o vosso spot às pessoas, o que é uma coisa interessante que não são muitas criptos que têm. Para além disso, temos esta semana duas privacy coins, que é o Zcash e o Verge. O Verge teve um crescimento astronómico esta semana, fez um 10x, julgo eu. Eu não tenho certeza se já tinha falado no Verge aqui. Julgo que já falei no Verge, mas não tenho certeza, se calhar até já falei no podcast anterior ou no outro antes ainda. Mas basicamente era uma moeda que eu já estava a ver há algum tempo, aliás, eu cheguei a comprar a um preço muito menor do que está agora. Mas continua a ser um projeto muito interessante, é uma moeda que está ligada à privacidade, assim como o Zcash, e acho que tem as duas muito potencial. Principalmente, na minha opinião, o Zcash tem mais potencial porque houve esta corrida das alts e o Zcash foi uma das que ainda cresceu menos, ou seja, ainda está mais... ainda há mais probabilidade, digamos, de haver um boom aqui de Zcash, porque ainda não aconteceu, e é uma dos projetos mais interessantes ligados à privacidade. É a segunda maior em termos de privacidade, a seguir do Monero só, e é uma coisa que de facto devem ver e tentar dar uma vista de olhos. A Vergecoin é uma moeda que também está relacionada à privacidade, que tem crescido muito, e sem dúvida que devem ter atenção também ao preço dela e aos desenvolvimentos que acontecem com esta moeda. Sim, sim. Já para não falar que, de facto, o Zcash é totalmente apoiado pelo Snowden. Aliás, o Snowden já referiu o Zcash mais do que uma vez. Ele diz que é menor do que o Monero pelos algoritmos de hiding. Há outras pessoas que dizem que não. O Charlie Lee diz que tem Monero, mas que não tem Zcash. O Charlie Lee é o criador da Litecoin. Ou seja, há aqui uma luta entre o Zcash e o Monero, mas assim, as pessoas com algum nível académico, até porque o Zcash foi criado por pessoas do MIT e tudo mais, mas as pessoas tipo o Snowden e o Zuckerberg já referiram o Zcash, não referindo o Monero. O Verge, comparado com o Zcash e com o Monero, é ainda uma currency muito, muito verde. Está a dar cartas, o John McAfee já falou sobre ela, mas é ainda muito verde. Eu acho que não se pode ainda comparar em termos de segurança, em termos de usabilidade a estas duas, mas está a ir muito bem. As fees são super baixas, demora muito, muito pouco tempo a ser transferido a Verge de um lado para o outro, tipo 5 segundos no máximo, com fees de 0,1 Verge, quando um Verge é tipo 4 cêntimos, ou seja, tipo 4 décimos de cêntimo é a fee. Eu acho que o Verge tem possibilidades de passar as duas. Agora, obviamente, não num curto prazo, nem num médio prazo, eu acho. E acho que em termos desta semana, em termos de conteúdo, está tudo. Queremos fazer aqui uma pequena outro em que queremos agradecer a toda a gente que, especialmente nesta última semana, deu feedback e viu o nosso conteúdo. Eu julgo que o último podcast foi realmente muito importante para nós, porque foi o primeiro que começou a ter bastante tração, e pelo menos comparado com os anteriores, foi também o primeiro em que decidimos, de certa forma, partilhar aquilo publicamente, basicamente a postá-lo em certos grupos de Facebook e a enviar a certas pessoas que achávamos que podiam achar isto mais interessante. E sem dúvida tivemos bastante feedback, tivemos bastante tração, parece que pela primeira vez tivemos aqui uma audiência a formar, o que é muito interessante, e queremos agradecer a toda a gente que sei lá, que viu, toda a gente pessoalmente que comentou, que deu feedback, que nos disse que gostava da nossa iniciativa, que disse que achava interessante o que estávamos a fazer e que
e que basicamente nos disse para continuar a fazer isto, porque era uma coisa que é preciso, que é basicamente o que nós achamos também. E é importante dizer a essas pessoas que, se tiverem alguma sugestão, entrem em contacto connosco através do nosso Twitter, por exemplo, que é criptoconversas, tudo junto, ou através do nosso e-mail, que é criptoconversas@mail.com, com sugestões ou com alguma coisa que nos queiram dizer, alguma correção, alguma coisa. Nós precisamos é de sugestões para cada vez melhorarmos mais o podcast e cada vez conseguimos trazer mais conteúdo e melhor qualidade para vocês. Sim, mesmo que queiram entrar em contacto direto, não tenham medo de fazer isso. Eu tive algumas pessoas que entraram tanto no Telegram como no Facebook para o meu perfil privado e falaram comigo, e depois eu discuti as ideias e até tirei algumas dúvidas, mas de qualquer forma que tenham para nos contactar, serve comentários, e agradecemos sem dúvida todo tipo de feedback, todo tipo de mensagens, tudo mesmo. Até para a próxima e bons investimentos. Exatamente, boa semana e bons investimentos.